Vazou de novo, né? Esse negócio de vazar reunião, o pessoal não aprende ainda. Pô, você tá numa reunião... O Guedes, né? O Guedes não aprende. E o Ramos também. A pessoa é pública, entendeu? Eu não sabia que estava sendo gravada a reunião. Estava sendo transmitida, gravada. Nossa, que horror, não sabia. Puxa, Espera só um pouquinho, Bonfá. Tem gente que não sabe do que a gente está falando. Vambora. O que aconteceu? Ontem, em Brasília, teve uma reunião do Conselho de Saúde com a participação da cúpula do governo. Vários ministros estavam presentes. E eles conversavam antes dessa reunião começar oficialmente. Mas eles não sabiam que ela já estava sendo transmitida pela internet. Então, naquela conversa inicial, sabe aquela hora do cafezinho antes da reunião começar, chamou a atenção que 2 ministros falaram. O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, e o ministro da Economia, o Paulo Guedes. Vamos começar pelo ministro. Ramos disse primeiro assim: tomei a vacina. Fui em Brasília, ali no shopping Iguatemi. Tomei escondido, porque a orientação era para todo mundo ir para casa, mas vazou. Tomei mesmo, não tenho vergonha não. Eu tomei e vou ser sincero, porque eu, como qualquer ser humano, quero viver. Tenho 2 netos, tenho mulher, tenho sonhos ainda, então eu quero viver, pô. Se a ciência e a medicina fala que é a vacina, né, Guedes? Quem sou eu para me contrapor? Isso foi o ministro-chefe da Casa Civil, Eduardo Ramos, que falou isso, general. Tem uma explicação da assessoria do general Ramos, Aldo? Pode falar, Tony. Que ele quis dizer que ele tomei escondido foi que ele não fez propaganda de que ele tomou a vacina, como fazem propaganda todos os líderes mundiais, que é o que deve ser feito. A assessoria dele emitiu essa nota na manhã dessa quarta-feira. Ele tem que se desculpar para os outros ministros que ele tomou vacina. O professor Luiz Carlos Dias, que defende tanto a vacinação, quando você ouve uma frase dessa, vindo de um ministro do alto escalão, dizer que ele foi tomar escondido a vacina e justificar dessa forma, o que você pensa? É lamentável, né? Porque o que o governo, o Ministério da Saúde, todos os ministros e políticos desse país deveriam estar fazendo era incentivar a vacinação. Então era assumir, não, eu tomei a vacina porque a vacina salva e a vacina é a nossa melhor alternativa para sair dessa pandemia. Agora é lamentável que a postura negacionista do governo tenha levado as pessoas que pertencem ao governo a dizer que tomam vacina sozinha. Nós sabemos que eles, os negacionistas, eles também vão se vacinar. Eles vão escondidinhos, mas de boné, talvez de óculos escuros, eles vão se vacinar. Esse é um ponto importante e é isso que nós queremos, entendeu? Então isso aí, apesar de ser lamentável, eu espero que todos eles lá no governo, se for escondido ou não, que tomem a vacina. Escondido de quem? Do Bolsonaro? Porque ele vai tomar bronca? Exatamente. Quer dizer, é uma vergonha, porque já o Bolsonaro e a turma tomaram escondido também. Então, quer dizer, a troco do que eles ficam fazendo essa propaganda para o brasileiro não tomar, sabe, esse negacionismo não é para eles, então eles não acreditam nisso, no fundo. Então, quer dizer, é pior ainda do que a encomenda. Eles negam em frente ao chefe maior dele, o chefe da nação, que é contra. Mas eles, escondidinhos, eles vão tomar. Isso aí a gente sabe, né? Nós estamos vendo muitos bispos, inclusive, que não tomam vacina no Brasil, mas vão tomar fora do Brasil e acaba vazando. Teve também o vazamento das frases do ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia. Ele disse, na mesma reunião em que o Eduardo Ramos falou que tomou a vacina escondido, aí vem o Paulo Guedes e fala assim, o chinês inventou o vírus. E a vacina deles é menos efetiva do que a americana. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa, então os caras falam, qual é o vírus? É esse? Tá bom, decodifica aí. Tá aqui a vacina da Pfizer, é melhor que as outras. Você é público. Qualquer pessoa que resolve trabalhar num cargo público, né, ele é público, não tem mais vida privada. Acho que nem na privada dele, nem no banheiro dele tem vida privada, entendeu? Tem que tomar cuidado para vocês não estão gravando ele fazendo outras coisas. Quem está fornecendo os insumos para a gente produzir as vacinas aqui no Butantan? A China. Ontem ele causou mais de incidente diplomático, ele foi irresponsável. Ele foi quase criminoso essa fala dele. Porque a gente está dependendo totalmente dos chineses hoje. Se você querendo ou não, gostando ou não, acreditando ou não nos chineses, os insumos para a gente fazer a vacina aqui no Brasil vem da China. Ele é o ministro da Fazenda. Ele é talvez o principal ministro desse governo.
tirando, porque o Onyx Lorenzoni, o general Heleno, que deveriam ser grandes ministros, que estão na Casa Civil, estão ali perto do presidente, e na verdade se revelam simplesmente os caras que carregam o celular, essas coisas assim, tem ministro da Casa Civil e tem ministro da Casa Civil, né? O nosso amigo Guedes, ele deveria ser o sujeito mais importante, mas ele tem uma característica que ele parece que faz conversa de vestiário de clube, sabe? Ele tem essa coisa de sujeito que gosta de fazer conversa de vestiário de clube, ele está sempre fazendo isso. Ele tem um deslumbramento também, né? Ele tem um deslumbramento daquele sujeito que estudou nos Estados Unidos, estudou lá nos anos 70, e ele parou lá atrás nos anos 70, e ele ainda está achando que os Estados Unidos lidera as pesquisas. Ele não sabe que pesquisa de Covid, pesquisa de pandemia, pesquisa de SARS, pesquisa de... o professor pode dizer isso melhor para a gente, mas são feitos em conjunto. Todos os países do mundo trocam informação hoje em dia. Não tem mais essa palhaçada dos Estados Unidos, faz a pesquisa e monta e tal coisa. Ele parou no tempo, esse senhor, mas a gente vê, como ministro da Fazenda também, que ele não pensa em ecologia, ele não pensa em sustentabilidade, ele não pensa em renda básica, são pilares da economia hoje em dia, são coisas que as pessoas pensam muito. E ele tomou 2 doses de Coronavac e não aprendeu nada. Exato, entendeu? Exato. Exatamente, mas doutor, professor, eu queria que o senhor, por favor, explicasse para a gente se o que eu estou falando procede, se as pesquisas são feitas, porque quando teve o vírus lá em Wuhan, que escapou, de alguma maneira teve esse vírus que contaminou o mundo, se houve conversas entre os Estados Unidos, a China e o resto do mundo, se as pessoas colaboraram ou se foi coisa isolada, só os Estados Unidos falou? Não, certamente que nas áreas de pesquisa científica nós nunca vimos tantas colaborações entre cientistas de diversas nacionalidades. Isso aí, certamente, sem dúvida nenhuma, essa troca de informações, ela possibilitou, por exemplo, avanços marcantes no combate à Covid em todas as áreas, certo? Então, falando como ciência, eu discordo totalmente dele. Também a gente precisa lembrar o seguinte, gente, que 80% das vacinas hoje sendo aplicadas no Brasil, elas são a Coronavac. E cada 8, quase 9 vacinas, elas são essas que vêm da China. Você vê o que está acontecendo na Índia agora. O número de casos na Índia está disparando totalmente e nós dependemos, no Brasil, mais de 90% dos nossos medicamentos e dos insumos para vacinas, eles vêm de China e Índia. Se a Índia, por exemplo, bloquear a venda de vacinas agora para o Brasil, dos IFAs, né, os insumos farmacêuticos ativos para produzir as vacinas de Oxford, nós vamos ficar dependentes da China. E nós não podemos, nesse momento, criar atritos diplomáticos com a China, certo? E a vacina, e eu também discordo de outra coisa, ele dizer que a vacina americana é melhor do que a chinesa. Não é. Você não pode olhar, gente, isso é um conceito errado, para o número de eficácia, porque a eficácia de uma vacina, 95%, ela foi testada numa população e com um recorte de estudo totalmente diferente que a Coronavac foi testada, que a vacina da Johnson & Johnson foi testada. Então, você não pode comparar a vacina da eficácia e dizer uma vacina que tem 95% de eficácia é melhor. Não, o que é bom? Todas as vacinas são boas desde que aplicadas em massa e rapidamente. Todas vão ser boas. Uma é mais barata, a outra é melhor para uma determinada população, outra tem um número mais reduzido de efeitos colaterais adversos. Então, é um conjunto, né, que está relacionado. Não é um número, ele está olhando para o número de eficácia. Aí ele está redondamente enganado. E se ele estivesse certo, é uma pena. Ele poderia ter convencido o governo brasileiro a comprar a vacina da Pfizer, então. Faltou falar uma coisa. O senhor não explicou a declaração do Paulo Guedes quando ele disse que o vírus foi criado na China, que o vírus é chinês, foi criado em laboratório. Essa história de WhatsApp, que o vírus foi uma criação chinesa de laboratório, o que o senhor pensa, o que o senhor sabe sobre isso? Olha, hoje, poderia dizer para você, né, a Organização Mundial da Saúde, inclusive, mandou uma comitiva, né, para Wuhan, na China, aí, há poucas semanas, e a conclusão dessa comitiva, embora ainda tenha alguns pontos obscuros, é o seguinte, que 99,% de chance é realmente aquilo que a gente acredita, que a ciência acredita, que esse vírus ele veio de animais, ele veio de morcegos, ele é um vírus natural, não tem assim, a possibilidade dele ter sofrido mutações. O que ainda falta ser respondido? Entre o morcego e o ser humano tem um animal intermediário.
Qual é esse animal intermediário é que ainda não se sabe, porque acreditava-se que fosse um pangolim, que é uma espécie de tatu asiático. Só que o genoma do vírus, do SARS-CoV-2, que foi isolado no pangolim, ele tem uma semelhança de 92% dessa comissão da Organização Mundial da Saúde, é que ele realmente foi natural. Isso é normal, ele é um descendente, por exemplo, ele está sofrendo mutações desde o SARS-CoV-1. O SARS-CoV-1, o SARS-CoV-2 veio, né, muito parecido com o SARS-CoV-1, que já sofreu mutações para infectar mais rapidamente as pessoas. E vejam que ele continua sofrendo mutações. Daqui a pouco vai ter essas P1, é como se fosse um SARS-CoV-3, entendeu? Ele já sofreu mutação, ele já é mais infeccioso do que o vírus original. Então, isso é um processo de evolução natural de vírus, entendeu? Então, eu lamento a fala dele, é uma fala que, nesse momento, nós dependemos totalmente da China. Bom, em momento nenhum seria adequado, mas particularmente nesse momento, né, gente? Fala sério. Agora, a gente pode voltar a comer pangolim, então, é isso? Não. A grande verdade.